E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Stella Artois Pure Gold. Eu confesso que eu acho até um pouco estranho trazer uma marca como a Stella Artois para uma programação que foca nas cervejas de massa. Mas a gente tem que entender que cerveja de massa não é necessariamente cervejas que são unicamente populares, ou cervejas de baixo custo, cervejas de baixa qualidade, não necessariamente. Se a gente for olhar marcas muito clássicas, como a Amstel, a Heineken e agora até a própria Stella Artois, atingem ao mercado mundial de forma avassaladora, porque o que a gente tem que ter em mente é que para ser uma cerveja de massa é justamente isso. Elas são cervejarias clássicas, muitas delas tradicionalíssimas, mas que ao serem adquiridas por grandes conglomerados acabam tendo uma capilaridade, um poder de distribuição e de chegar com uma facilidade muito grande nas gôndolas do supermercado, que outras marcas até mais recentes e outras marcas clássicas não conseguem atingir, justamente por não ter esse potencial não somente industrial, mas também de distribuição, de fazer chegar ao grande público os seus produtos. Então, sim, é possível que nós tenhamos clássicos que sejam enquadrados dentro de uma cerveja de massa. E a Stella Artois, que é uma das marcas da Ambev, não poderia ser enquadrada diferente justamente por conta de seu alto potencial de mercado de hoje se tornar uma cerveja, por mais que mais cara do que a maioria, ainda se enquadra dentro desse segmento de cerveja popular, de cerveja de massa. Esse aqui é o mais novo lançamento da Stella Artois no Brasil, a Stella Artois Pure Gold, que é uma nova variação da Stella Artois sem glúten. Dessa vez, além de ter a extração de glúten realizada, ela também tem menos calorias. Então ela já busca um público que está buscando uma quantidade de açúcares residuais menores, uma cerveja menos calórica, uma cerveja mais focada numa visão de saúde, que é esse novo nicho de mercado que realmente está figurando por aí. Stella Artois, menos 17% de calorias que a versão regular. Há mais de 600 anos nos dedicamos à elaboração de cervejas com excelência. Stella Artois Pure Gold é uma cerveja que tem o glúten retirado no processo produtivo, podendo conter até 20 partículas por milhão, nos termos das normas vigentes. Consulte seu médico em caso de restrição. Ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo. Uma cerveja com 15 IBU e 4,3% de graduação alcoólica. Vemos que ela não é uma cerveja sem álcool, ela possui 4,3% de teor alcoólico, um teor alcoólico considerado razoavelmente baixo, e ela tem menos calorias, e uma cerveja de baixo IBU também, além de ser uma cerveja que pode ser considerada uma cerveja sem glúten, já que ela contém em torno de 20 ppm, 20 partes por milhão, o que dentro da legislação no Brasil hoje considera que o produto é sem glúten. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja, eu não provei deste rótulo antes. Tô curioso, confesso que eu tô curioso, a Stella Artois tradicional é uma cerveja que eu curto bastante. Portanto, sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 ml em uma taça da própria Stella Artois. O rótulo estampado no próprio vidro da garrafa traz nas cores branca e dourado a marca Stella Artois Pure Gold, menos calorias. Bom, como a gente vê, é uma cerveja cristalina,
é um amarelo bonito, não chega a ser dourado, mas é um amarelo bonito. Teve uma razoável formação de espuma aqui, um dedo mais ou menos, tem um perlage acontecendo. Uma espuma cremosa, aparentemente de baixa retenção, ela já está se dissipando. Acreditem, um pouco de Lightstruck, uma garrafa verde. O Lightstruck não é tão comum nas estelas, mas aqui está bem presente. Lightstruck também é chamado de cheiro de gambá, por conta da quebra de partículas, né, de isoalfa-ácidos do lúpulo a partir da incisão de luz pelo corpo da garrafa. E esse aroma está presente aqui. Tem um pouco de malte aqui, maltes claros, cereais claros, um pouco de pão, mas o Lightstruck toma conta aqui, ele é bem intenso. Tem um pouco de metálico também. De cara no aroma a gente encontra aqui alguns pequenos defeitos que a gente normalmente não encontra na estela tradicional. Pode ser uma questão de lote, pode ser uma questão de logística, não estou falando que todas vão ser assim. Esse exemplar especificamente veio com essas características. A gente vê que a espuma praticamente dissipou, tá uma fina camada por cima, logo logo vai virar só aquele anel. Saúde! Boa carbonatação, ela está bem carbonatada, mas ela tem um corpo baixo. Uma pequena presença de malte com final sutilmente lupulado. Tem um lúpulo herbal no fim de boca. Essa parte do lúpulo eu gostei, mas eu esperava um pouco mais de corpo nela. Mas também assim, óbvio, né? A gente está falando de uma cerveja que tem 17% a menos de calorias. Isso se trata de uma redução de residual de açúcares. É óbvio que ela vai ter um corpo mais baixo. E uma cerveja sem glúten também. Tudo isso implica na redução do potencial de corpo dela. Ela é uma cerveja que tende a parecer um pouco mais aguada. Mas de sabor ela é legal, ela não é ruim não. Ela tem um perfil sutilmente maltado, nada exagerado, nada que toma conta aqui, mas dá para sentir esse perfil do malte, o malte tradicional que a gente sente na estela, com um final um pouquinho mais acentuado para o lúpulo, o que eu curti bastante desse aspecto. Ela é uma cerveja gostosa, é uma cerveja refrescante, é uma cerveja que eu acho que vai cair bem em diversas ocasiões. É uma cerveja de fácil acesso, comprei no supermercado mesmo. Ela tem o corpo crisp tradicional de uma lager. Não é uma cerveja revolucionária no aspecto de sabor, não é uma cerveja revolucionária no aspecto de aroma, mas é uma cerveja gostosa e ela entrega o que ela se propõe a entregar. Ela é uma Stella Artois com um pouco menos de açúcares residuais, o que reduz o corpo dela, e sem glúten, já que é destinada para esse tipo de público também, para celíacos ou pessoas que têm algum tipo de restrição ao glúten. Iniciantes, é uma cerveja que eu acho que não agride, eu acho que é uma cerveja que vale a pena provar. É uma cerveja que está ali no espectro da Stella mesmo, não é muito diferente. Ela é um pouco mais leve, ela tem um pouco menos de intensidade de malte, um pouco mais de intensidade de lúpulo, mas nada exagerado, nada que vai fazer uma diferença tão gritante assim entre uma e outra. É uma questão de escolha. Ambas são cervejas refrescantes, são cervejas leves, são tipo pilsens, bem feitas, lagers de boa qualidade. Na verdade, elas não são pilsen, elas são pale lagers, bem feitas, bem realizadas, cada uma com seu público muito bem definido. A Stella Artois tradicional para o grande público em geral, essa daqui para um público com algum tipo de restrição, mas de qualquer forma são cervejas muito parecidas na experiência sensorial de um modo geral, com essas pequenas diferenças que eu citei aqui. Então é uma cerveja que está ali no terreno seguro para vocês, no terreno conhecido. É uma cerveja que não acrescenta tanto à jornada cervejeira, mas é uma experiência válida até para quem está começando a querer buscar comparações entre
pequenos detalhezinhos que diferem uma cerveja da outra. Nada melhor do que comparar duas cervejas do mesmo segmento, da mesma marca, com esses detalhes que as diferenciam entre si. Para os iniciados, é uma Stella Artois com toda a tradição, história, cultura que a Stella sempre trouxe, o mesmo padrão de qualidade e esses pequenos detalhes que a diferenciam da tradicional. Nada muito gritante, nada muito exorbitante, mas que fazem dessa cerveja uma pequena variação da Stella Artois tradicional que a gente conhece ao longo de tantos anos. Saúde!